Sou Padre Cândido, pároco da paróquia de São José, em São José dos Campos, e estarei com vocês durante o mês de novembro, ao sábado e domingo. Permita-me chegar até você com a mensagem evangélica Luz para a Caminhada. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitarão. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falas muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar alguma coisa para Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes da Rádio Mensagem, a questão levantada pelos saduceus visava fazer Jesus passar por tolo. Eles pensaram que, enredando-se por este caminho, numa pergunta meia impossível ou impossível de ser respondida, e assim poder acusá-lo de pregar uma doutrina sem nenhum fundamento. Com isso, queriam desclassificá-lo e desautorizá-lo como mestre e aquele que ensinava a verdade. Os saduceus formavam a casa sacerdotal ou a casta sacerdotal de Jerusalém.
controlavam as atividades do templo, especialmente a enorme circulação do dinheiro e o comércio, o mercado, e aliavam-se aos aqueles que estavam com demônios e mal intencionados, como forma de garantir seus benefícios. Quanto à moral, era um relapso, relaxado, laxos, relativista. Quanto à religião, conservadores aceitavam como divinos e inspirados apenas o matrimônio ou os 5 primeiros livros da Escritura. A história matrimonial, o que forjavam, baseava-se na chamada Lei de Levíticos e prescrita pelo Deuteronômio. Para acompanhar a resposta de Jesus, seus intelectores deveriam refletir, tendo como referência um esquema teológico ao qual não estavam acostumados. Deveriam superar a ideia de que a procuração ou a procriação humana continua no céu, onde as pessoas vivem numa felicidade perfeita, sem as vicissitudes humanas e sem as necessidades humanas. Deviam ler com mais atenção a parte da Escritura a qual estavam apegados, a verificar que ela fala de um Deus de vivos e não de mortos. Deviam deixar de lado um modo de pensar falso, sofisticado, sem fundamento, pois se Deus vive e é Deus dos vivos, aqueles aos quais Ele ama haveriam de viver igualmente para sempre. Tal é o fundamento da ressurreição dos mortos. Finalmente, irmãos e irmãs radioouvintes, elevemos a Deus Pai da vida e dos vivos, que quereis todos os seres humanos em comunhão contigo, para que sempre ajude-nos a viver nesta vida a autenticidade da solidariedade, da partilha e da comunhão. E assim, então, na eternidade, iremos participar. A todos rádio-ouvintes, nós queremos vos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.